irmãos, como eu falei na semana passada, a intenção dessa classe única, dessas conversas que terei com os irmãos, nesses domingos até março, né, vamos ter o acampamento, depois em março nós vamos retomar a normalidade dos nossos trabalhos aqui na igreja. A intenção é justamente apresentar para os irmãos aquilo que norteia o meu ministério, as convicções que tenho como pastor, a fim de que os irmãos tenham muita clareza a respeito disso, até porque agora em março, né, como eu falei, o final de março, nós teremos eleição pastoral, e eu gostaria que os irmãos estivessem muito cientes daquilo que é a proposta pastoral que eu trago para a igreja, que tenho aplicado na igreja desde que cheguei aqui. Isso é importante, irmãos, porque a relação pastor-igreja, igreja-pastor, exige um compromisso da parte do pastor de ser fiel às Escrituras, de pastorear a igreja conforme a palavra de Deus, e exige um compromisso da igreja de submeter-se ao pastorado, de fazer com que o pastorado seja pacífico. E como é que se faz isso? Da forma como nós aprendemos na semana passada, obedecendo os nossos guias, entendendo a importância do ministério pastoral, não de uma figura personalística, né, propriamente dita, mas do ministério pastoral em si. E a importância é saber que não se trata apenas de uma pessoa, como eu falei, mas que é uma proposta, é uma filosofia ministerial que será aplicada, que está sendo aplicada à igreja, e escolher o pastor, reeleger o pastor, significa dar continuidade a isso, não é? Há coisas que me são muito caras e que eu não pretendo mudar, a não ser que seja convencido pelo Espírito do Senhor, por meio das Escrituras Sagradas. Neste ponto, há algo que sempre provocou muita polêmica aqui na igreja e que é necessário tratar agora, porque este é um momento melhor para fazer isso, que é a questão daquilo que nós chamamos culto infantil. E eu lembro que na primeira reunião que eu participei aqui na igreja como pastor, lá em 2010, era uma reunião, acredito que de planejamento sobre escola dominical, essas coisas de ensino, e houve a oportunidade de eu me posicionar sobre a questão, e lá eu falei, e nunca escondi, que eu não acredito que o culto infantil seja algo que a Bíblia apoie, que é uma posição bíblica nós termos o culto infantil na igreja. Então, esse assunto sempre trouxe muita polêmica, não apenas aqui, mas em muitos lugares. E hoje o que eu quero fazer é justamente mostrar para os irmãos por que eu penso dessa forma, porque essa é a minha posição, e que enquanto pastor da igreja, enquanto pastor, será esse o meu desejo para a igreja, ainda que, como foi até aqui, eu me submeto ao conselho que tomou decisão contrárias muitas vezes a isso. Mas eu preciso mostrar para os irmãos por que essa é a minha posição, e eu quero começar falando que isso não é algo que surgiu na minha cabeça ou uma mudança que para mim é simplesmente um enfeite, um capricho. Não, isso está dentro do meu comprometimento com a fidelidade às Escrituras Sagradas. Então, o assunto que diz respeito ao ensino, à educação, à fidelidade a Deus, ele é um assunto muito importante para mim como pastor. E esse não é um assunto muito fácil de simplesmente deixar passar, ignorar. É algo que realmente fere a minha consciência, fere os meus princípios enquanto pastor, e que eu preciso deixar claro para a igreja, porque eu quero caminhar para isso. Quero caminhar para uma igreja que, quando presta culto com todos os seus membros, inclusive os seus membros menores, as crianças. E eu vou mostrar aos irmãos
porque esta é a minha forma de pensar e porque é assim que eu creio, juntamente com a minha tradição teológica que está baseada na palavra do Senhor. Tudo começa com a palavra do Senhor, logicamente. E ela começa com uma coisa que se chama princípio regulador do culto. Eu devo explicar, eu já expliquei muitas vezes aqui na igreja, quando expus Êxodo, nós gastamos um tempo aqui na igreja falando sobre culto, né? Naquele episódio do bezerro de ouro, eu gastei um tempo aqui falando sobre a visão reformada de culto, a visão bíblica de culto. E eu só quero lembrar aos irmãos que nem todas as nossas reuniões, nem todas as reuniões da igreja são culto, né? Nós nos reunimos e a nossa vida é uma vida de adoração. Todo momento em que estamos juntos ou separados, nós estamos adorando a Deus. Isso não tem o que discutir. Mas nem todo momento nós estamos cultuando a Deus. O culto público solene, como nós chamamos. Este culto público solene, aqui na igreja, por exemplo, acontece uma vez só. Acontece os domingos à noite, quando a igreja é convocada a fazer aquilo que é o centro da vida do crente: cultuar a Deus, congregar-se e, como igreja congregada, prestar um culto ao Senhor. Outras reuniões, como por exemplo esta aqui, como é a abertura da escola dominical, como são as reuniões de homens, de mulheres, da SAF, elas têm uma dinâmica própria, acomodada àquilo que, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, pode acontecer. Nós, como aconteceu hoje, acontece todos os domingos, chamamos aniversariantes, oramos por eles, pessoas falam, damos avisos, não há problema algum. Alguns momentos, dependendo do tipo de palestra, em outras oportunidades, estamos juntos, separamos homens das mulheres, tiramos as crianças. Essas reuniões, elas trabalham de outra forma. Agora, quando nós falamos de culto, esse ajuntamento solene, cujo propósito é congregar o povo para adorar, para prestar um culto a Deus, para entregar a Deus a nossa devoção, como acontece nos domingos à noite, este momento, culto, ele é bem regulado pela palavra do Senhor. É por isso que o nosso culto, o culto que prestamos a Deus, e tradicionalmente a igreja presbiteriana presta a Deus, ele é regulado por um princípio, ele tem limites muito bem estabelecidos, não pela denominação, mas pela palavra do Senhor. É o que nós chamamos de princípio regulador do culto. É por isso que deveria ser, e na maioria dos casos ainda é, graças a Deus, quando você sai de uma igreja presbiteriana para outra, você vai encontrar pouca diferença no culto. Você pode ter músicas diferentes, mas você vai encontrar uma liturgia muito semelhante, um comportamento muito semelhante na igreja. Por quê? Porque a igreja presbiteriana, ela observa esse princípio regulador do culto. Outras igrejas, não confessionais em especial, as igrejas não históricas, geralmente ignoram esse princípio e permitem que várias coisas estranhas à palavra do Senhor aconteçam. Não é? Então, eu só quero lembrar aos irmãos agora o que é esse princípio regulador do culto, que faz com que o meio, são os limites para a execução do nosso culto solene aqui, que é o culto de domingo à noite. Então, há um princípio bíblico que não apenas regula o culto, mas também regula toda a vida. É este princípio, e este princípio é revelado nos seguintes versículos. Vamos abrir a palavra do Senhor,
Primeiro nós vamos abrir Deuteronômio 12, 32. É desse texto que nós extraímos o princípio regulador do culto. Deuteronômio 12, 32. De onde é que tiramos essa ideia? O capítulo 12 de Deuteronômio, os irmãos sabem o que significa Deuteronômio, não sabem? O que é? Vamos lá ver a classe de Antigo Testamento, né? Repetição da lei ou segunda lei, não é? Porque há dois momentos que a lei, ela, nessa trajetória do Êxodo, ela é lida e o povo é exortado a obedecer. O primeiro momento é quando eles saem do Egito, no começo da jornada, quando Deus faz a aliança do Sinai, que é a entrega da lei. Então Moisés recebe a lei e explica a lei para o povo. O outro momento é depois dos 40 anos, a primeira geração de hebreus do Êxodo morre, e agora eles estão à beira da terra prometida, literalmente falando. Eles vão atravessar o Jordão para chegar à terra prometida e então conquistar a terra. É a nova geração daquele povo. E Moisés, antes de morrer, antes de despedir-se e antes de o povo entrar na terra, mais uma vez a lei é lida, quase que igual a como aconteceu em Êxodo. E aqui há mais detalhes, porque basicamente lá em Êxodo nós temos os 10 mandamentos. Em Deuteronômio nós temos os 10 mandamentos, os enunciados dos mandamentos e os desdobramentos, o ensino de cada um desses mandamentos. E aqui o capítulo 12 é especialmente o que Deus fala sobre o culto, sobre o ajuntamento, como é que o povo deveria comparecer para adorar o Senhor. Então aqui tem detalhes sobre o local, o templo, as cores, os utensílios, quem iria ministrar, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao culto no Antigo Testamento. Ao final disso, o Senhor faz a seguinte conclusão por meio de Moisés, versículo 32. Ele fala assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno a respeito do culto. E, logicamente, no contexto não é só sobre o culto, mas sobre tudo, né, que Deus ordenou. Mas aqui é especificamente sobre o culto. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. E ele acrescenta: não acrescentem nem tirem coisa alguma. Então, quando nós observamos Deus entregando o culto ao seu povo, para que o povo adorasse a Ele, Ele termina justamente com essa ordem. Daquilo que eu ensinei, daquilo que eu prescrevi, das ordens que eu dei, vocês vão realizar tudo. Está proibido acrescentar ou tirar qualquer coisa daquilo que eu ordenei. Esse é o princípio regulador do culto. Desde a Reforma, as igrejas que são oriundas da Reforma Protestante observam justamente o princípio regulador do culto. Qual é o propósito disso? Manter a pureza do culto a Deus, para que o culto não seja realizado segundo aquilo que eu penso, ainda que bem intencionado, que não aconteça segundo os meus gostos, e que não seja escravo da minha criatividade, sobretudo a criatividade de pessoas que estão sob o efeito do pecado. Então, a segurança para a pureza do culto é justamente nos apegarmos ao princípio regulador do culto, que basicamente é aquilo que a Bíblia não ordena,
nós não fazemos no culto a Deus. Nós só realizamos no culto aquilo que é ordenado, prescrito pela Bíblia. Qualquer coisa fora disso, nós não realizamos. Há um tempo atrás, eu acho que eu estava iniciando no ministério, ou estava no seminário, as igrejas presbiterianas começaram a trazer para o culto a chamada dança litúrgica, vulgarmente chamada de coreografia. E aí, o que nos levou a determinar que a coreografia, a dança litúrgica, ela não deveria estar no culto que prestamos ao Senhor, porque a Bíblia não ordena isso. A Bíblia não ordena que haja coreografia no culto. Então, nós não fazemos isso. Seria um acréscimo àquilo que Deus determinou. Nós quebraríamos o princípio estabelecido por Deus, o princípio regulador do culto. Então, o que nos mantém fiéis, o que nos mantém puros na busca de um culto que agrada ao Senhor, é justamente a observação do princípio regulador do culto. Em Apocalipse 22, verso 18 e 19, nós vamos observar esse mesmo princípio, sendo reafirmado, não apenas para o culto, mas para toda a vida, no que diz respeito à obediência à palavra do Senhor. Apocalipse 22, 18 e 29. O final do livro, o Senhor diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, na consumação, ele observa que ele apela para aquele princípio estabelecido em Deuteronômio, de que nada deve ser acrescido à palavra de Deus. O princípio regulador da vida é a palavra de Deus e, logicamente, isso aplica também ao culto. Então, lá em Deuteronômio, nessa passagem, se encontra no contexto em que Deus ordena e regulamenta o culto. É a vontade do Senhor ser adorado da forma como Ele prescreve e não segundo a criatividade humana ou os modelos encontrados nos povos estrangeiros. E isso aqui é muito importante, porque voltando para Deuteronômio 12, volte aí a sua Bíblia até Deuteronômio, capítulo 12, nós vamos ver que havia vários modelos de culto. Versículos 29 a 31. Nos mostra que há vários modelos de culto, O Senhor, o Deus, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Então ele termina dizendo: apliquem a fazer tudo o que eu ordenei. A tendência de imitar os outros é muito grande para nós,
Lembre que aquele povo vem do Egito, lá tinha uma maneira de prestar culto. Eles vão agora ser introduzidos com vizinhos que já prestam culto, e eles podem pensar, bom, olha que coisa interessante, vamos fazer igual. Davi, por exemplo, caiu nisso. Davi, ao invés de fazer a prescrição de como carregar a arca, ele resolveu imitar outros povos. Ao invés de botar as varinhas lá que Deus mandou na arca, Davi mandou fazer um carro de boi muito luxuoso, o que acabou com a morte lá de um levita, porque não fez como Deus ordenava. Deus está falando, eu odeio a forma como esses povos estão adorando os seus deuses. Eu não quero que vocês façam o mesmo. É por isso que eu estou tendo o cuidado de dizer para vocês como é que deve ser feito. E vocês vão fazer exatamente como eu disse. Nem vão acrescentar, nem vão tirar. É só o que eu ordenei. Deus considera o culto algo muito, muito sério. Então, Deus, assim, estabeleceu um modelo restrito de culto para o povo de Deus. O culto deve ser somente segundo o que é ordenado. Por conseguinte, é proibido tudo que não foi ordenado. E aqui está o princípio regulador do culto. Aquilo que não é ordenado é proibido. O que é ordenado é o que deve ser feito. O que não é ordenado é automaticamente proibido. A ordem é, façam tudo como eu ordenei. Né? Não acrescentem. Esta é a diretriz chamada princípio regulador do culto. Nós nos guiamos por ele. Extremamente ligado à palavra do Senhor. Anteriormente, Moisés já havia instruído o povo desta maneira, no que se refere ao cumprimento da lei de forma geral. Se você abrir Deuteronômio 4:2, você vai ouvir justamente isso. Vamos abrir rapidinho. Moisés fala, Deuteronômio 4:2, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Não é? Aquilo que nós sabemos muito bem, nós não acrescentamos nem tiramos, nós fazemos o que Deus nos manda. Mas no texto que tomamos por base, este mesmo princípio é aplicado especificamente ao culto. Além disso, além da palavra do Senhor, que é por si só suficiente, é nela que nós encontramos o princípio regulador do culto, nós temos uma confissão, a nossa confissão de fé, que, olhando para esses textos e olhando para esse princípio regulador do culto, faz algumas afirmações que são importantes para nós. A nossa confissão de fé, a respeito do culto, diz o seguinte: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Então, esse aqui é o primeiro capítulo da Confissão de Fé, que fala sobre a Bíblia, como nossa única regra de fé em prática. E ela fala que tudo que diz respeito à salvação está claro na Bíblia, e aquilo que não estiver claro pode ser deduzido dela. Então, para nós termos segurança sobre o que fazer em nossas vidas e no nosso culto, nós precisamos observar isso na Bíblia ou deduzir dela, que isso é possível de ser feito. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às nações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Por exemplo, o princípio regulador do culto não diz respeito ao horário do culto. A Bíblia não fala sobre o horário do culto, se ele tem que ser às 19 horas ou às 18 horas. Isso é circunstância. Nós vamos decidir aquilo que é mais conveniente, mais seguro, o horário, o local, as circunstâncias do culto, mas a forma de cultuar, não.
Isso é prescrito pela palavra do Senhor, não é? É isso que a confissão está dizendo aqui. Segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Depois ela fala, a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania, aqui especificamente sobre o culto, sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo, observe isso, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus, olha, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada. Qual é a vontade revelada de Deus? É a Bíblia, é a vontade revelada de Deus, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Essa aqui é a nossa confissão, olhando para Deuteronômio e tantos outros textos, fala que Deus deve ser adorado da forma como Ele quer, ou seja, da forma como Ele ordena, e que são deixadas de lado as invenções humanas, as imaginações, a criatividade e assim por diante. Então, nosso catecismo fala a mesma coisa. O que são proibidos no segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento, irmãos? Não, esse é o primeiro mandamento. Não. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento qual é? Tá. Não é? Não as adorarás, não fazer mais de escultura. Primeiro mandamento é o objeto de adoração. Quem é o objeto da nossa adoração? Deus. O segundo mandamento é a forma como vamos adorar a Deus. Qual é a forma que nós vamos adorar a Deus? Não como os egípcios adoravam seus deuses, nem como os povos em volta adoravam seus deuses. Mas Deus não quer que a adoração seja igual. Eles vão adorar a Deus sem imagens. E depois você tem detalhes sobre isso que nós tecemos ali em Deuteronômio. Então, é Deus quem prescreve. Então, eu estou falando aqui do segundo mandamento, porque o segundo mandamento é esse que nos traz o princípio regulador do culto. Então, diz assim, os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda a adoração dela ou de qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda a adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela. Ou seja, ainda que o culto seja a Deus, se você fizer esse culto por meio de imagens, está proibido, porque Deus não ordena isso. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários e de todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, serviço a eles, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou por qualquer outro pretexto. O que é interessante. Ele fala, olha, o culto, a igreja tem sempre que avaliar o seu culto. Será que um culto tradicional não é necessariamente um culto bíblico? Sempre fizemos isso, sempre cantamos essas músicas, sempre nos comportamos assim. Não, Deus não quer um culto tradicional. E aqui é uma coisa importante. Um culto tradicional não é mais santo do que um culto contemporâneo. Essa não é a questão. Se nós cantamos hinos ou se nós cantamos só cânticos. Se nós levantamos a mão ou cantamos com a mão para trás. Essa não é a questão. Se eu sou tradicional ou se eu sou contemporâneo.
A questão é se levantando a mão ou botando a mão para trás, se cantando hino, se cantando cânticos, este culto está regulado pela Bíblia. Isso é o importante, isso é o essencial. Então, a tradição por si, aquilo que nós recebemos na história, não é necessariamente bíblico. O nosso culto ele tem sempre que ser avaliado biblicamente, modificado ou solidificado biblicamente, não é? Então, ele vai continuar falando aqui, toda negligência, desprezo, impedimento e tudo mais. Então, cremos que os que governam a igreja devem cuidar para que não se desviarem do que Cristo, nosso único mestre, nos ordenou, embora seja útil e bom que entre eles se estabeleça e conserve determinada ordem para manter o corpo da igreja. Por isso, rejeitamos todas as invenções humanas e todas as leis que se queiram introduzir para servir a Deus, mas que venham, de qualquer maneira, comprometer e constranger a consciência. Aceitamos, então, somente o que serve para promover e ganhar e guardar a concórdia e a unidade e para manter tudo na obediência a Deus. Então, as confissões das igrejas reformadas estabelecem, de acordo com a palavra de Deus, o princípio regulador do culto. Como uma igreja confessional, não encontramos em nossa tradição teológica e nem na Bíblia, como vimos, qualquer base que nos permita ou incentive algo similar ao culto infantil. Uma vez que afirmamos o princípio regulador do culto, notamos que a prática do culto infantil não é prescrita pela palavra de Deus. O culto infantil entra na categoria de invenções humanas, que, ainda que bem intencionadas, são proibidas pela Bíblia, uma vez que não estão ordenadas por ela. São acréscimos, portanto, uma desobediência à ordenança divina que encontramos em Deuteronômio 12:32 e 4:2, como nós lemos aqui. Agora, apresentando o que nossos símbolos nos ensinam, a nossa confissão de fé em especial, eu quero me debruçar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, porque é nela que nós temos que encontrar, ou pelo menos deduzir algo que nós aceitamos fazer ou que vamos deixar de fazer. Então, como é que a Bíblia apresenta a relação da criança com o culto a Deus? Isso é importante. Como é que as crianças eram tratadas no culto a Deus? Elas eram mantidas, elas eram tiradas, era indiferente para Deus estar ou não estar as crianças, ou era uma exigência de Deus que as crianças estivessem participando do culto? Se Deus manda tirar, nós tiramos. Se Deus é indiferente, então é indiferente para nós. É uma questão de modelo apenas. Se Deus exige que as crianças estejam presentes, nosso dever é deixar as crianças presentes no culto. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito, então. Depois de refletirmos sobre nossos símbolos de fé, o que encontramos na Bíblia, a única regra infalível de fé e prática? O apóstolo Pedro afirma que na palavra de Deus há tudo o que é necessário para a vida e piedade. Está lá em 2 Pedro 1:3. Logo, somente ela deve ser autoridade em nossas vidas e na condução da igreja. Fartamente encontramos na Escritura a instrução de que as crianças devem estar junto de seus pais nas assembleias solenes do povo de Deus. O Senhor não apenas orienta ou recomenda, Ele manda que seja assim. O propósito de Deus é que os pequenos testemunhem o que acontece nas solenidades, independentemente de entenderem ou não. Os seguintes textos nos ajudam a compreender esta verdade. Abra sua Bíblia em Êxodo 10, capítulo 8 a 9.
Êxodo 10, de 8 a 9, nós lemos o seguinte: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Servir aqui é prestar culto, né? Moisés pediu: deixa o povo ir para que prestemos culto ao Senhor. Servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? O faraó quer saber quem vai para adorar o Senhor. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. O gado participava na adoração sendo sacrificado, né? Ele não prestava culto, né? Para não dizer, então vai ter que levar boi agora também para... Não, era o sacrifício, né? Mas veja que Moisés ele faz questão de todos, né? E aqui, jovens, velhos, né? O espectro todo, né? De idade, e ele ainda faz questão, os filhos, aqui são as crianças pequenas, e as filhas, todos vão prestar culto ao Senhor, não é? Parece que para Deus não é indiferente que as crianças participem do culto, que saiam da escravidão para servir ao Senhor. Êxodo 13 agora, versículos 5 a 8. Observe: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor, a Páscoa, né? 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermentado será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. A solenidade da Páscoa, as crianças estavam presentes, e a necessidade de elas estarem presentes era para você transmitir para eles a instrução sobre a redenção. Eles iam testemunhar aquilo tudo. O Senhor até admite que eles não compreenderiam, porque eles vão perguntar. Quando a gente vê lá, ele fala assim: no futuro, seu filho vai perguntar, e você vai dizer para ele, né? Mas elas deviam estar presentes, e os pais iriam dizer isso. Isso é lá no Êxodo, de forma muito geral. Nós observamos o Senhor instruindo o seu povo a terem o cuidado de que as crianças estivessem incluídas nas solenidades do povo de Deus. Elas eram convocadas para isso. Vamos ver outras situações mais específicas, né? O ajuntamento solene para a renovação da aliança com inclusão de crianças. Agora eu quero que você vá à sua Bíblia, até Deuteronômio, no capítulo 29. Nós vamos ler os versículos de 10 a 13. Deuteronômio 29, de 10 a 13. Esse é um ajuntamento solene, né, um culto que foi convocado, né, uma assembleia que foi convocada para adoração a Deus, e nessa em especial houve a renovação da aliança. As crianças estão incluídas, elas são convocadas para isso. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes, os homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Filhos aqui não é qualquer um, são crianças pequenas, as palavras nos remetem a isso. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor.
o seu Deus. Aliança que ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é interessante, né? Deus está entrando em aliança com o seu povo, é a solenidade da formalização da aliança. E eu acredito aqui que muitos pensam que uma formalidade como essa, as crianças deviam ser dispensadas. Até porque criança não tem poder de decisão, ela não vai poder dizer, não, eu aceito a aliança. Né? Deus está falando, traga seus filhos pequenos, porque eu vou entrar em aliança com eles. Deus é soberano na administração da aliança. Essa solenidade onde nós estamos juntos, onde eu vou juntar vocês para estabelecer uma aliança, inclui as crianças. É por isso, inclusive, que nós batizamos os pequenos, porque eles fazem parte da aliança do povo de Deus. Não é? Então, Deus convoca a assembleia, e quem está convocado também, estão convocadas as crianças. Elas devem estar presentes para essa assembleia. Nessa passagem, a Assembleia Solene do Povo de Deus é convocada para a reafirmação da aliança entre Deus e o seu povo. Todos são convocados. Deus convoca todos, inclusive as crianças pequenas. Não poderia ser diferente, uma vez que, conscientes ou não, eles faziam parte do povo de Deus e da aliança de Deus com este povo. Da mesma forma, cremos que o culto é pactual, ou seja, é uma convocação para todo o povo, e isso necessariamente inclui as crianças. Veja o que diz o Salmo 148. Abra sua Bíblia aí. Eu creio que este salmo, por si só, ele era suficiente para acabar com as nossas dúvidas sobre a convocação das crianças para o culto a Deus. Este salmo é uma convocação para adoração a Deus. Veja o que o salmista fala. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo, recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Este é um salmo cantado ou lido pelo sacerdote na convocação solene do povo de Deus para a adoração. E ele faz questão de dizer moços, moças, velhos, crianças, convocados para a assembleia, para o culto a Deus. Então, naquele ajuntamento solene, que diz respeito à reafirmação da aliança, as crianças foram convocadas. Há um outro ajuntamento solene, dessa vez para a leitura das Escrituras, e as crianças também estão incluídas. Ajuntamento solene com a inclusão das crianças para a leitura das Escrituras. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio 31, versos de 10 a 12.
palavra de Deus diz assim: e Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, o ano do jubileu, durante a festa das cabanas, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante ele, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. A lei deveria ser lida a cada 7 anos. Qual o propósito disso? Ter a certeza de que todos conheceriam a lei. Qualquer um que tivesse ingressado no povo, nesse íntere, nesse interregno entre uma leitura e outra da lei, para não ficar ignorante, teria a oportunidade de ouvir a lei. Então, veja só que, quando ele fala assim, os seus filhos que não conhecem esta lei. Quais seriam esses filhos que não conheciam a lei? Crianças abaixo de 7 anos, que nasceram no período em que a lei não tinha sido lida ainda. Ela estava convocada para ir lá ouvir a lei, e não apenas ouvir passivamente, ouvir para aprender a temer o Senhor. O Senhor convoca homens, mulheres e crianças nesse ajuntamento solene onde a lei era lida. Abra Josué, capítulo 8, verso 35. Quando o povo entrou na terra prometida, agora sob a liderança de Josué, foi exatamente o que aconteceu. A lei foi lida. Olha o que diz a palavra do Senhor: palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Não é? Outra razão para as crianças serem convocadas para as assembleias solenes do povo de Deus era a instrução na lei do Senhor. Junto com seus pais, não em um lugar à parte, as crianças, mesmo as menores de 7 anos, ouviam a leitura da lei e eram instruídas pelo sacerdote na lei do Senhor. O culto infantil retira as crianças, especialmente no momento da instrução. Há lugares em que o culto infantil, na verdade, algumas igrejas praticam um tipo de culto infantil que as crianças nem entram no templo. Elas são logo designadas para um outro lugar. Geralmente as igrejas americanas fazem assim. Há igrejas até mesmo que colocam anúncios no banco, dizendo para que, se você tiver com criança, conduzi-la para fora da igreja, para não perturbar o culto, enfim. E há outras igrejas, geralmente no Brasil é assim que acontece, as crianças saem na hora da pregação, saem na hora da instrução da palavra de Deus, o que é contrário ao que diz aqui, não é? Junto com os pais, não em um lugar à parte, as crianças, mesmo as menores de 7 anos, ouviam a leitura da lei e eram instruídas pelo sacerdote. O culto infantil retira as crianças especialmente do momento da instrução, quando o povo de Deus receberá a instrução de Deus pela pregação da palavra, pelo ministro ordenado da palavra de Deus e dos sacramentos. Essa prática não encontra fundamento bíblico que a sustente. Ao contrário, faz justamente o contrário daquilo que é determinado para o povo pactual de Deus nas Escrituras Sagradas. Outro momento bíblico importante: ajuntamento solene com inclusão das crianças para buscar o auxílio do Senhor. Oração. Abra sua Bíblia agora em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 4.
24. 2 Crônicas 24. Fala assim a palavra de Deus: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Momento de calamidade, Israel estava sendo atacado, o rei convocou o povo, a assembleia solene do povo, para orar, para pedir ajuda ao Senhor. No versículo 13, aí do capítulo 20, de 2 Crônicas, vai descrever o que significa todo o povo. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Os seus filhos aqui são aqueles que mamam ainda. Não é? Todo o povo significa crianças, mulheres e os seus filhos. Quando em grande aflição por causa de uma coligação de reis inimigos que veio contra Judá, o rei Josafá convocou a assembleia do povo para buscar a ajuda do Senhor. A assembleia incluía as crianças junto com seus pais. Um outro momento, ajuntamento solene com a inclusão de crianças para celebração. Neemias 12:43. Neemias 12:43. Diz assim a palavra: e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Da mesma forma, nas celebrações do povo, quando este comparecia em ações de graças diante de Deus, as crianças eram parte integrante da Assembleia. Não é? Mais um, finalmente, ajuntamento solene com a inclusão de crianças para o santo jejum. Joel agora, livro do profeta Joel, capítulo 2, versos de 15 a 16. Joel 2, de 15 a 16. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva de seu aposento. Não é? No livro do profeta Joel, o Senhor chama seu povo ao arrependimento. Uma assembleia é convocada para isso, e há uma especificação clara de que as crianças, mesmo muito pequenas, deveriam estar presentes. Será que aqueles bebezinhos que mamam fizeram jejum também naquele dia? Quando Nínive recebeu a mensagem do profeta Jonas, o rei promulgou um jejum que nem boi comia, até os animais ficaram de jejum. Não é o caso aqui, mas o jejum aqui, o momento de arrependimento era tão solene que mesmo as crianças que estavam amamentando, estavam mamando, elas foram convocadas para isso. No livro do profeta Joel, o Senhor chama seu povo ao arrependimento. Uma assembleia é convocada para isso, e há uma explicação clara que as crianças, mesmo muito pequenas, deveriam estar presentes. Qual é a conclusão que nós tiramos do Antigo Testamento a respeito da presença da criança nas assembleias solenes do povo de Deus? Não há
qualquer assembleia solene em que as crianças fossem excluídas, dispensadas ou retiradas. Não importa a razão, instrução na lei, oração, arrependimento ou jejum. Mesmo temas muito complexos eram tratados com as crianças presentes. Isso porque o culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ainda que diferente em forma, tem a mesma natureza. Eles são pactuais, ou seja, para todo o povo. Homens, mulheres e crianças são convocados a estarem juntos diante do Senhor. Tomando todos esses textos aqui que nós escolhemos, juntando ao princípio regulador do culto, nós não encontramos autorização bíblica para tirarmos a criança do culto. Seria um acréscimo. Nós não encontramos a base, o suporte para isso. Nem por inferência, nem por... Não, a gente pode deduzir. Não. Nós vemos Deus convocando suas crianças. Nós vemos Deus convocando todo o povo. Ninguém é dispensado. Isso não apenas diz respeito a o que fazer com as crianças, mas diz respeito, inclusive, à sua atitude como cristão, como crente. Se você tem realmente o direito de se ausentar, sem motivo justo, das assembleias do povo de Deus, do culto público ao Senhor. Se você pode fazer isso, uma vez que Deus lhe convoca solenemente para estar aqui. Vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento é mais curto. As crianças no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus repreende aquilo que foi a primeira tentativa de segregar as crianças. Quando seus discípulos quiseram impedir as crianças de se chegarem a Jesus, o Senhor lhes disse. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Há algo a ser notado. As crianças estavam no meio da multidão que seguia Jesus. As crianças estavam ali, né? Elas estavam ali com seus pais. Se você abrir a palavra de Deus em Mateus 19, 13, 14, 18, 2, 21, 16, você vai encontrar isso. Nós não vamos ler agora. Quer anotar? Mateus 19, 13, 14, Mateus 18, 2, Mateus 21, 16. As crianças estavam ali com os seus pais. Não temos nessa ocasião um contexto de culto. Contudo, se os pais das crianças viam Jesus como um profeta ou mestre, um rabino, e estavam ali para ouvir os seus ensinos, pareceu-lhes bem levar os seus filhos, os grandes e os pequenos consigo, mesmo com inconvenientes, como reuniões ao ar livre, de longas caminhadas, ensinos duros e dificuldade de alimentação. Aqueles homens estavam buscando o ensino e estavam levando seus filhos juntos com eles. Paulo escreveu cartas para as igrejas, Éfeso e Colossenses, as quais eram lidas quando a igreja estava reunida para adorar. Nestas duas cartas, o apóstolo se dirige diretamente às crianças. Agora vamos abrir Efésios 6, de 1 a 3. Essa parte da carta é destinada a um público bem distinto, os filhos, as crianças. E Paulo fala, essa carta é lida quando o povo está reunido, congregado em adoração, no culto. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Havia uma aplicação no sermão de Paulo para as crianças, que estavam ali ouvindo. A mesma coisa, repetição disso aqui, está na igreja de Colossenses,
quando Paulo escreve uma carta destinada, que tem uma parte dela destinada diretamente às crianças, o que nos faz inferir, deduzir das Escrituras do Novo Testamento, ainda que não seja tão clara como no Novo, que as crianças participavam do culto. Elas não eram tiradas do culto, não estavam ausentes do culto. Elas faziam parte dela, inclusive parte ativa, uma vez que o apóstolo Paulo se dirige diretamente a elas em suas cartas. Há algo importante, nessas duas cartas o apóstolo Paulo dirige-se às crianças. Isso nos faz pressupor que as crianças estavam junto com seus pais no momento da instrução da palavra de Deus. Há algo importante a ser observado: o propósito de Deus no fato de as crianças estarem presentes nas assembleias solenes e ritos religiosos do povo. Despertar o interesse espiritual nas crianças e criar para os pais a oportunidade de ensinar sobre a história da redenção. E aí nós voltamos ao Antigo Testamento, quando nós lemos: quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima de nossas casas, das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Isso está em Êxodo 12, 26 e 27, Deuteronômio 6, 20. Por fim, vamos falar do modelo bíblico de adoração. Vimos que nós temos um princípio regulador, baseado na palavra de Deus, Deuteronômio 12, 32. Vimos que, observando esse princípio, as Escrituras nos ensinam que as crianças sempre foram convocadas e estavam presentes nas assembleias solenes, isso no Antigo e no Novo Testamento. E aí vamos concluir com um modelo bíblico de adoração, no que diz respeito ao culto a Deus. A presença da criança no culto é o modelo bíblico de adoração. O Senhor não exige o entendimento da criança, mas a presença. Por isso, os pais devem inculcar nelas a palavra de Deus. Desta forma, não há como retirar as crianças do culto sem desobedecer ao preceito bíblico. Uma coisa importante aqui: Deus, em momento algum, exige que a criança entenda. Ele exige que ela esteja presente. A nossa preocupação maior não é se ela entende ou não, é se ela está presente ou não. Essa é a nossa preocupação maior, não é? Nós podemos até discutir sobre o entendimento da criança, mas ficar para outra ocasião. Nós precisamos observar o que a palavra de Deus diz. No modelo bíblico, na forma como nós olhamos a Bíblia, se tivermos que imitar um padrão, o padrão bíblico é crianças junto com seus pais no culto. Não tem para onde correr. Fora disso, é uma tentativa de melhorar as coisas, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Acredito que Deus é mais sábio do que nós. Se alguém tivesse que inventar o culto infantil, seria Deus, se isso fosse bom para as nossas crianças. Sobre o entendimento da criança, esse é o modelo bíblico, por isso é o modelo que nós devemos admitir para a nossa igreja. Sobre o entendimento da criança, sobre as questões do entendimento, deve-se observar pelo menos 3 coisas em relação à criança. Sobre a questão de as crianças não entenderem nada no culto ou não receberem nada por causa da falta de capacidade cognitiva, inteligência para compreender o que está sendo dito. É uma coisa que nós devemos pensar. Culto é primeiro sobre o que oferecemos a Deus e não sobre o que obtemos dele. Quando nós vimos à igreja para adorar o Senhor, nós não viemos aqui para buscar as coisas, viemos para entregar as coisas. O culto é sobre o que damos a Deus, não sobre o que Deus nos dá. Ele nos deu salvação e agora nós entregamos a nossa oferta de gratidão. É claro, nas Escrituras, que Deus quer receber o louvor das crianças. Então, o que Deus quer? Que os nossos filhos estejam presentes. Se você abrir o Salmo 8:2, Mateus 21, 15 a 16, você vai encontrar que esse é o desejo de Deus.
A segunda coisa a ser observada no que diz respeito ao entendimento das crianças. Não podemos reduzir o culto a somente aquilo que pode ser apreendido pela cognição, pela inteligência, pela razão. O culto é também místico e conduzido pelo Espírito Santo. Ele atua nos corações de todas as idades e também dos deficientes mentais. Podemos ver exemplos de crianças ainda muito pequenas adorando e servindo o Senhor ativamente. Samuel tinha quantos anos quando começou a servir o Senhor? Samuel não tinha 7 anos quando ele começou a, de fato, servir ao Senhor. Lá, né? Mas ele foi com 3 anos para a casa de Eli. Ele recebeu profecias nessa faixa. Ele repreendeu o sacerdote por aí, entre 3 e 7 anos. Ele serviu ativamente, o Senhor Deus falou com ele muito pequeno. Só para você parar e pensar se, de fato, crianças não entendem. Parar e pensar que o Espírito de Deus, de fato, não age nas nossas crianças, enquanto elas estão aqui prestando culto ao Senhor. Samuel, leia Samuel, 1 Samuel 1, 23 a 28, 2, 18. E do ainda não nascido, João Batista. Ele era cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. A presença simples do Messias, ainda no útero, o fez adorar. Isso eu estou dizendo para os irmãos para você entender que culto, a nossa relação com Deus não é apenas racional. O culto não é sobre o intelecto. Porque se fosse assim, irmãos, seria muito limitado. Analfabetos teriam dificuldade, pessoas com deficiência mental teriam dificuldades, os idosos, entrando numa fase de serenidade, teriam dificuldade. Muita gente tinha que ter muito culto, um para cada grupo, se for para favorecer o entendimento das pessoas. Mas quando nós percebemos que o culto ele vai além da razão, que o Espírito de Deus opera, inclusive nas nossas fraquezas e limitações, aí nós entendemos que o culto é útil, não apenas para nossas crianças, mas para todos nós. E ainda podemos falar de outras crianças. Josafá, 8 anos, né, que ele assumiu o reinado, e foi, segundo a Bíblia, um dos reis mais piedosos. Né? Timóteo, desde criança, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te salvo para a salvação, e o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é? A terceira coisa sobre o entendimento da criança que nós devemos pensar, a incredulidade de que crianças pequenas podem aprender no culto. As pessoas não acreditam que elas podem aprender no culto. O fundamento de tal pensamento está nas teorias mais populares da psicologia secular e humanista, não nas Escrituras. Neste caso, o argumento da linguagem adequada para as crianças, que é o argumento que se usa para o culto infantil, é mais pragmático do que escriturístico. O Senhor ensina, inculca e treina. Deuteronômio 6, 7 a 6, Provérbios 22, 6. O Senhor sabe que as crianças precisam de repetição, de padrão, de treinamento. É por isso que ele não fala assim, olha, explique para a criança. Ele fala assim, inculque na criança. Treine a criança. Uma das partes desse treinamento para a piedade é tê-las junto com os pais no culto público ao Senhor. O culto é pactual. O culto é uma assembleia solene do povo de Deus e para todo o povo de Deus. É uma santa convocação. Todos devem estar presentes, sem exceção. Homens e mulheres de todas as idades são convocados. Não encontramos nada diferente disso nas Escrituras. Apesar de bem intencionado, o culto infantil fere esta característica tão precisa contra o culto infantil. Não estou dizendo que as pessoas são más, que elas não querem o melhor para as crianças, que elas não têm capacidade de ensinar. O mérito não é esse. Essa não é a questão. Eu creio que crianças podem ser... A questão é se a palavra de Deus me permite fazer isso ou não,
ela não me permite fazer isso. Nós não encontramos na palavra de Deus qualquer coisa que diga, olha, é possível. Não. O que nós lemos aqui nos mostra justamente o contrário. E a igreja como um todo. Não há como desobedecermos a palavra de Deus sem colhermos consequências danosas no futuro. Por isso devemos pôr fim à prática do culto infantil em nossa igreja. O Senhor nos diz que se plantarmos em obediência, colheremos o fruto da obediência. Da mesma forma, se plantarmos em desobediência, colheremos o fruto da desobediência. Sejamos, pois, obedientes. Na semana que vem eu quero falar sobre alguns argumentos que são usados para que se faça o culto infantil na igreja. E aí eu quero tratar desses argumentos à luz da palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre não ter culto infantil, numa igreja que está acostumada a isso, nós precisamos mudar uma cultura, que é a cultura do tratamento dos pais com os filhos. A grande dificuldade, o grande argumento que sempre trazem para mim é que o culto, ele perde a paz, ele fica atrapalhado por causa das crianças que estão chorando, que estão com as coisas de criança, não é? O que é natural. É bom lembrar que as crianças que fazem barulho, que estão na fase de fazer barulho, que são aquelas crianças pequenas ainda, as que mamam, estão ali na fase, no máximo, de Helena, né, com 2 aninhos, que ainda tem dificuldade de compreensão, de comportamento. A partir disso, com diligência, com cuidado, com boa educação, as crianças podem ser controladas. Essas crianças geralmente não saem para o culto infantil, pelo menos aqui na igreja não saíam, porque o culto infantil começava, se não me engano, aos 3 anos, 4 anos, não sei. Eu não lembro. Mas era uma idade já maior. Eu não lembro. Mas, enfim, as menores não saíam, então não resolveria esse problema. Mas essa não é a questão maior. A questão, irmão, é que nós estamos realmente acostumados a deixar os nossos filhos soltos. Nós estamos acostumados a delegar a outros a educação dos nossos filhos. Nós temos creches, temos babá, passamos pouco tempo com os nossos filhos na maioria dos casos. Isso se reflete, inclusive, na igreja. Muitos pais procuram as igrejas que oferecem um serviço de berçário, querem saber como é que é o departamento infantil, para saber se eles terão como terceirizar isso de uma maneira mais tranquila. Irmãos, é uma coisa interessante quando da paternidade. Você vai entender isso através da ilustração que eu vou dar para você. Quando você casa, você casou com a sua esposa, a esposa com o marido, você espera que o seu cônjuge haja como solteiro ou como casado? Depois de casado, qual é a sua expectativa? Você quer que ele viva como solteiro ou viva como casado? Todo mundo espera que, ao casar, o seu cônjuge admita um comportamento de pessoa casada. Imagine que você casa com alguém e essa pessoa quer viver como solteiro. Ele liga para você e fala, olha, hoje eu vou ficar com os amigos até mais tarde. Olha, eu gastei meu dinheiro, eu comprei uma prancha nova. Se vira aí para comprar comida. Eu acho que eu vou comprar um PlayStation, né? Estou pensando em viajar durante 1 ano. E eu, não, você fica. Eu vou. O que você acharia disso? Eu falo, esse cara está me tirando, né? Tá. Não é? Você não espera isso, você espera que você tenha um comportamento de pessoa casada. Se você é uma mulher, você espera que seu marido lhe ame, viva para você e tudo mais. Se você é um homem, você espera que a sua esposa lhe respeite, assim por diante. Agora eu vou aplicar isso aos pais. Quando você tem filho, você não pode viver uma vida de quem não tem filho. Capite, entendeu o que eu falei? Quando você tem filho, você não tem mais o direito de viver uma vida de quem não tem filho. O que significa isso? Significa que você não gasta o dinheiro mais da mesma forma.
Significa que você não tem uma noite de sono inteira, como pessoas que não têm filhos. Significa que vai demorar um tempo para você poder sair sozinho com a sua esposa. Significa que vai demorar muito tempo para você voltar aí ao cinema. O seu orçamento é refeito, a sua vida é refeita, o seu tempo é refeito. Significa, inclusive, que você não vai conseguir chegar na igreja simplesmente sentar e adorar o Senhor. Isso é a implicação da vida de quem tem filho. Porque agora o tempo é de criar filhos. E criar filhos demanda tempo e sacrifício. Inclusive o sacrifício do culto. Você vai gastar mais tempo educando o seu filho a ficar quieto no templo, ouvindo o pastor, do que propriamente cantando, orando e prestando atenção na pregação. Ah, então eu venho para a igreja para não prestar culto? Aí está a sua prestação de culto, em oferecer os seus filhos a Deus, educando-os no caminho do Senhor, fazendo-os assentar-se na assembleia solene e prestar culto ao Deus deles, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Esse é o culto que você vai prestar a Deus. Tão agradável ou mais do que você deixar sua criança solta e estar de mão aberta, de olho fechado, mão aberta e cantando louvores. Ou terceirizando esse cuidado a outro. O tempo do pai e da mãe é o tempo de criar filhos. Este é o serviço que você tem que prestar agora. Vai chegar um tempo, mais tarde, que você vai novamente poder sentar-se, abrir sua Bíblia e tranquilamente ouvir o sermão, cantar louvores e orar. E eu creio que se você confiar nas promessas de Deus e for diligente, você fará tudo isso na companhia dos seus filhos, que também se sentarão tranquilamente, abrirão suas Bíblias e louvarão o Senhor. Isso é trabalho que você não pode delegar a outro. Os seus filhos precisam ver como é que você canta louvores, como é que você se comporta no culto, como você ouve o sermão. Eles vão ser exortados que eles podem e devem ficar sentados durante um tempo, ouvindo alguém falar coisas importantes. Isso é treinamento, isso é inculcar. Sabe o que é triste? Eu desculpe a expressão, mas enchi o saco aqui de diácono falando para mim, olha, o pessoal lá atrás só fica no celular durante o culto e não estão lendo a Bíblia, não. É o WhatsApp, é Instagram, é não sei o que lá mais. E eu fico pensando, e longe dos pais, né? Os pais num canto, os filhos no outro, sem nem saber o que está acontecendo ali. E ainda que eu tenha instruído várias vezes, continuavam da mesma forma. Jovens, adolescentes e adultos fazendo isso. Houve algum problema, irmãos. Porque não era só as crianças que não estavam me entendendo. Tinha muita gente não me entendendo. Porque simplesmente não estavam acostumados a prestar atenção no pastor e a adorar a Deus com sinceridade. Isso é o treino que Deus manda nós darmos para os nossos filhos. E eles têm que estar juntos conosco. Biblicamente, nós não encontramos outra maneira. É assim que a Bíblia nos ensina. E certamente, irmãos, se formos diligentes, se formos servos de Deus e dos nossos filhos, gastando nosso tempo para instruí-los, nós vamos colher frutos, os frutos da aliança, do Deus do pacto, que nos ordena ensinar os nossos filhos e sermos instrumentos da sua redenção. Que o nosso Deus nos abençoe. Semana que vem, não falte, eu irei falar justamente dos argumentos contrários a tudo que eu falei hoje e mostrar que, biblicamente, eles não se sustentam também. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós pedimos que nos instrua, nos convença, que o Senhor mesmo traga ao nosso coração a paz a respeito desse assunto. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.